El Grupo de Estudio sobre Docencia, Cuerpos, Tecnologías, Escuelas y Culturas, EDCUTEC, en el marco del proyecto de investigación, prácticas discursivas y producción de saberes corporales en las experiencias de formación inicial docente universitaria en educación física, pasos hacia la construcción de una didáctica y práctica pedagógica disruptiva de lo corporal. Realizamos este encuentro junto con la profesora adjunta Magister Isabel Pastorino, que va a hablar sobre saberes y sensibilidades a propósito de las prácticas docentes universitarias en el ISEF UDELAR, y la doctora Dina Vasconcelos Terra, que va a hablar de las narrativas biográficas de profesores y profesoras de educación física en el inicio de carreras, diálogo con procesos de desarrollo profesional. Y que, bueno, en el marco de ese proyecto, los que integramos y a los que invitamos a sumarse a escuchar, organizamos estas reuniones que a mí me gusta poner como nombre de estas reuniones, que es una celebración, digamos, a los recorridos y a las trayectorias de cada uno de nosotros, y que además las compartimos con mucho cariño, con mucho afecto y con mucho respeto, y sobre todo me parece que hay una de las cuestiones que es vital a los que hacemos investigación y que siempre está combinado con la docencia, con la extensión y con nuestra vida particular, que queda al margen de las investigaciones, que es lo que se juega fuertemente en todos los proyectos de investigación que intentamos producir conocimiento, que es la emocionalidad, que es la afectividad, que es ese mundo simbólico, muy íntimo de cada uno, pero que juega fuertemente en la investigación y que no tiene, digamos, excepto algunas raras excepciones, un lugar muy reconocido en la investigación cuando sabemos que es el motor de las investigaciones, ¿no? Entonces, me gusta pensarlo así y bueno, y lo quiero proponer desde ahí, a este espacio, desde el amor, desde el cariño, desde la bondad que tenemos todos en compartir lo que hacemos, y desde el punto de vista que lo hacemos, y generar a partir de ahí un intercambio, un diálogo que nos permita compartir, ¿no? Y sobre todo alimentar también nuestros proyectos. Esto, bueno, quizás nos invita a hacer otro tipo de formalidad, no la que conocemos en la academia, sino crear otro tipo de formalidad, ¿no? Más planteada en la humanidad, más planteada en el vivir, más planteada en la realidad que es la vida misma, y no algo que nos cuentan que es el mundo académico y que después descubrimos quizás que, bueno, que es para muy pocos, para algunos, y que tampoco es como es. Así que bueno, en este encuentro, bueno, Isabel de la UDELAR y Dina gentilmente van a contar, bueno, esto que decíamos al principio, que es los recorridos, las trayectorias y los puntos nodales por los que transitan sus intereses, que se constituyen en investigaciones potentes que nosotros queremos conocer y queremos incluir también en nuestros conocimientos, ¿no? En nuestras producciones. Así que, Dina, eh, cuando vos quieras, Bueno, cuando quieras. vale, gracias. Bueno, buenas tardes a todas e a todos. Mariel, quer projetá-la? Ok. Vale? Eu creio que estaria bem. ¿Vas vos, Paula? ¿Ya? Ok, voy yo. Bueno, enquanto Mariel opõe, eu empeço. Agradecer, falo em português, né? Sim, Mariel? Sí. Vale? Bien. Agradecer Mariel, né? A professora Mariel e a amiga Mariel por esse convite, essa invitação. E para mim, assim, sempre uma grande alegria, né? Compartilhar esse momento com Mariel, né? Uma pessoa e uma amiga, né? De alguns anos, onde nós temos
tentado, em diferentes momentos, né, nos aproximarmos dos nossos encontros, das nossas expectativas, das nossas dúvidas, né, e os nossos interesses também de pesquisa. Então, agradecer a Mariel, e aí, agradecendo a Mariel, estendo aí o agradecimento ao grupo, né, por esse encontro. Fico muito feliz também de encontrar, né, colegas que conheci no doutorado, Patrícia, Silvina, né, pessoas que eu conheci em outros momentos, né, da minha formação, e agradecer a participação de vocês, e aqui estamos com um outro grupo, né, dos meus orientandos, que Mariel também gentilmente os convidou também para esse encontro. Fico feliz pelo tema, né, do grupo, as preocupações do grupo de pesquisa de vocês, né, de vosotras, e dizer que nós temos muito mais questões que possivelmente nos aproximam. Eu acho que isso, acredito ser um ponto importante, né? E fico feliz por poder compartilhar esse momento, e gostaria de dizer que não é um momento da Diná em específico, né? O que eu trago aqui hoje para conversarmos é um momento coletivo de um trabalho, né, que vem acompanhando pelos orientandos que estão aqui presentes, né, seja orientando de master, de doutorado, né, mas também de uma trajetória dentro de um grupo de pesquisa. E não especificamente de um grupo de pesquisa da especificidade da educação física, né? Então, o que nós vamos falar aqui não é uma pesquisa individual, é uma pesquisa, e são várias pesquisas, eu trago elementos de duas pesquisas, uma finalizada, outra em desenvolvimento para o grupo, e que nós estamos na perspectiva dessa temática, e por isso esse nome, Narrativas Biográficas de Professores de Educação Física no início da carreira, dialogando com os processos, né, de desenvolvimento profissional. Então, eu sou professora na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, no Rio de Janeiro. Hoje estou na Faculdade de Educação e no programa de pós-graduação em Educação. Estou, nesse momento, faltam 1 ano e 5 meses, como coordenadora desse programa, falta pouco para terminar, são 2 anos de gestão, né? E está passando rápido. Me tornei coordenadora, junto com a professora Mônica Vasconcelos, num processo da pandemia, né? Então, foi no momento que nós assumimos um desafio grande, também para nós. O grupo de pesquisa no qual eu participo, ele tem uma denominação específica de trabalhar com estudantes, professores da universidade, professores da educação básica, né, da ensinança básica, e aqui temos educação primária e secundária, né, se aproximam de vocês, estudantes de mestrado, doutorado, estudantes, né, professores, na verdade, que fazem seus pós-doutor também, e também temos estudantes da formação inicial de diferentes áreas do conhecimento. O grupo se chama Currículo, Docência e Cultura, né? E esse grupo ele é diverso de professores, né, e estudantes das diferentes áreas,
nós temos professores de educação física, professores de biologia, geografia, história, pedagogia, ou seja, é um grupo diverso, somos um pouco mais de 30 pessoas, né, com professores da universidade, da UF, né, da Federal Fluminense, que estão em programas de pós-graduação ou não, mas que orientam esses estudantes. Então, dentro do grupo, especificamente, nós temos 3 eixos, né, 3 elementos, 3 dimensões, né, de pesquisa. E essa dimensão ela está na formação, no currículo, e um outro grupo que trabalha com o tema da linguagem e cultura. Para esse momento, e nós temos já uns 3 anos, né, já fazem aí uns 3 anos, o grupo se colocou enquanto projeto uma investigação, uma temática, né, que é uma temática tanto para investigações, quanto uma temática de estudo e aprofundamento sobre a questão das narrativas biográficas, e que a temática vai por investigar a resistência na prática educativa, dialogando com 3 eixos, né, com 3 perspectivas: a experiência, memória e narrativa. Como que surge esse tema, porque o grupo elege esse tema, narrativas biográficas, resistência e na prática educativa. Eu acho que vocês sabem, nós tivemos uma eleição muito difícil há 2 anos atrás, praticamente, onde elegemos, né, não foi o meu candidato, obviamente, elegemos aí um governo fascista, antirracista, né? Aliás, racista, né? Que vem conduzindo as nossas políticas aqui internamente. No confronto dessas ações, o grupo, considerando o momento de resistir a tudo que poderia vir com relação a esse governo, o grupo, então, se colocou nessa perspectiva da resistência, de uma investigação que dialogasse com a experiência, memória e narrativa dos professores. Isso foi o que nos impulsionou, né, fazendo uma reflexão, né, política do momento em que poderíamos estar vivendo nos próximos 4 anos, e também, por outro lado, daquilo que nos sentimos muito destruídos, né, com a perda de um movimento democrático que vimos construindo nos últimos 16 anos nesse país. Pese aqui todas as contradições de um governo possivelmente dito de esquerda ou centro-esquerda, que foi o governo Lula e o governo Dilma. Enfim, isso nos impactou e nós nos propusemos realmente essa condição de investigar para resistir possivelmente a práticas daquilo que já poderia estar anunciado. Achávamos até que era pouco, e nesse momento a gente percebe que é muito mais a resistência, ela é maior do que a gente poderia imaginar politicamente. E os retrocessos políticos que estamos vivendo, eu diria, na especificidade da educação, né, mas em todos os âmbitos da política pública. Bom, agora vamos para o 3, Mariela. A outra lâmina. Bom, em função disso, né, nós temos dentro do grupo vários professores de educação física, né, inclusive eu, que oriento estudantes de mestrado, doutorado, né, com suas investigações na especificidade da educação física, porque também é interessante elaborarmos, né, e investigarmos a especificidade do conhecimento específico da nossa área, né? O grupo faz uma dimensão de um diálogo ampliado, né, com essas temáticas, mas também cada um, dentro da sua área de conhecimento, pesquisa, né, investiga a especificidade do seu conhecimento. Então, as investigações aqui específicas no âmbito da educação física, a gente tem um grupo, que é muito mais um grupo de orientação desses estudantes que estão aqui. Fábio, que já terminou o mestrado, o Cris, né, o Cristóvão, que vocês tiveram, né, um contato,
algumas semanas, o João, o Pedro, a Keila, o Matheus e o Rodrigo. Então, esses são alguns dos estudantes que eu oriento. Tem outros professores de educação física no grupo que são orientados por outros colegas, seja da história, da pedagogia, mas nós fazemos algumas reuniões específicas para esse grupo, que é o grupo que eu oriento, e tentamos pensar o objeto específico da educação física a partir, então, desses encontros que fazemos, né? Então, para esse momento aqui, nós temos hoje, nós elegemos, né, para nós, nesse momento, nós temos 2 projetos. Um projeto que vai trabalhar especificamente com professor iniciante na carreira docente, né? E um outro projeto que está tratando também, aliás, 2 projetos, né? Um finalizado, que é o do Fábio, e o outro, que é um artigo, que também foi uma investigação que estamos finalizando, Pedro, João, Alessandra, que não está aqui no grupo, né, mas que é da educação física, e eu. E outro momento que estamos nesse grupo específico desses orientandos, tratando de entender a docência no momento da pandemia. Então, nesse grupo de orientação, hoje, trabalhamos com as narrativas de professores de educação física que estão no grupo. Então, nós temos hoje o João, a Keila, que entrou, né, que ingressou recentemente, o Matheus e o Rodrigo, que são professores de educação física que atuam na educação básica, mas que são estudantes do curso de mestrado e doutorado. Então, nós estamos no grupo trabalhando, eles escrevendo as suas narrativas do que é ser professor nesse momento da pandemia, e os que não são professores, né, como eu, Fábio, que ainda não está no campo, Pedro, né, que não está atuando, né, estamos dialogando com as narrativas deles. Estamos num processo de diálogo e de narrativas, de trocas de experiências de narrativas nossa. E os outros 2 projetos que tratam especificamente da formação inicial. Então, para hoje, a pauta, né, que trataremos aqui, ela vai tratar especificamente desses 2 projetos do professor iniciante na carreira docente. E a nossa intenção com esse projeto, com esses 2 projetos, foi sempre estar preocupada e interessada nos processos de desenvolvimento profissional. Então, a partir desse tema, a partir desse eixo, né, central, compreensão dos processos de desenvolvimento profissional dos professores iniciantes na carreira docente, que são as pautas que nós vamos trazer. Tá? Bom, perspectiva... A próxima, Mariela. Perspectiva das investigações. Bom, essas investigações... Mariela, a próxima. Será que é a próxima? São as decisões. Não, Mariela, anterior. Tá, vai. Decisões metodológicas. Então, em função do projeto central do grupo, narrativas, biografias e autobiografias, nós trabalhamos também esses 2 projetos com essa perspectiva. Autores que nos ajudam a pensar e são referências para nós, iniciais, não são apenas esses, mas que nos ajudam, né, e têm ajudado o grupo, inicialmente, né, a pensar essas decisões metodológicas. São autores ingleses, né, como o Goodson, nós temos franceses, como a Christine Delory, né, e outros autores, como Paul Ricoeur, o Jacques Nunes, né, Maria Conceição, o novo aqui é um autor português, e a perspectiva do Deleuze, Walter Benjamin e Boaventura Santos. Né? Por que trazer esses autores? E nós estamos nos colocando nessa posição. A perspectiva é que a gente trabalhe, né, dentro de uma que a gente denomina de uma pedagogia ou de uma intervenção crítica, mas também dentro das correntes que a gente denomina pós-críticas. Né? Eu acho que isso foi um avanço para o grupo, né?
foi um avanço dentro daquilo que a gente está entendendo que é importante, porque para nós, esse momento, né, trabalhar com essas perspectivas das narrativas, das biografias, da autobiografias, cumpre um pouco o papel, talvez, daquilo que nos incomodou e que nos interessa também, que é superar, né, investigações dentro de uma perspectiva que é investigar sobre os professores e não com aquelas que investigam com os professores. Então, essas decisões metodológicas, elas se aproximam pelo nosso interesse e pela crítica também que o grupo se faz em função daquilo que é trabalhar com os professores. Ou seja, fazer investigação, né, pesquisa na formação de professores é trabalhar com e não trabalhar sobre os professores. Então, o nosso entendimento dentro dessas condições é que a centralidade das narrativas dos professores, na compreensão, né, dessas suas experiências, elas são importantes para pautas que possam se revelar para a formação da docência, na formação de professores, seja formação inicial, seja formação continuada. E, nesse caso aqui, a formação do professor iniciante. Então, é nessa perspectiva o nosso desejo. É possível que outras perspectivas, né, de decisões metodológicas colaborem também, mas para nós, nesse momento, o aprofundamento por aquilo que a gente tenta romper com essa perspectiva, então as narrativas biográficas e autobiográficas podem contribuir. A outra, Mariel? Então, nós trabalhamos aí, nós buscamos, né, as narrativas de professores de educação física iniciantes na carreira docente. Então, esse é um projeto, né, um projeto que foi a dissertação de mestrado do Fábio, que é um projeto a partir de uma formação continuada dentro de um projeto que se chama de indução, né, para os professores iniciantes. Então, o Fábio fez uma investigação onde, a partir de um projeto de indução para professores, né, iniciantes na carreira docente, era isso que o projeto apresentava, né, e outros, né, no caso do outro artigo, de biografia narrativas para compreender o desenvolvimento profissional, esses dois projetos é o que nós vamos trabalhar. Todos os dois são para professores iniciantes na carreira docente, né? Então, as pautas dessas investigações, né, apresentadas aqui, seria o diálogos com o que o projeto específico do Fábio, que vai tratar com os professores iniciantes na carreira docente, quais são as pautas, né, da investigação do Fábio, que nós consideramos importante, que aponta para nós elementos relevantes na constituição da formação de professores, seja na organização do currículo, seja para outros tipos de pautas, né? Então, as pautas da investigação, especificamente do projeto de indução da carreira docente, esse projeto, Fábio vai encontrar, primeiro, né, o diálogo com os professores experientes foi relevante para consolidar as parcerias profissionais e reforçar o trabalho colaborativo, cooperativo dos professores. Então, nesse projeto de indução, né, quando o Fábio faz a análise desse projeto, ele existe em duas perspectivas: professores iniciantes na carreira docente em diálogo com os professores que fazem parte desse processo, desse projeto, que são os professores supervisores, né? Então, nesse diálogo do professor iniciante com o professor experiente, o relato, as narrativas, né, desses professores iniciantes, ela é reforçada como que atuar num processo, quando você está iniciando a sua carreira docente com professores experientes, isso foi importante
para consolidar, né, determinados aspectos da formação profissional que possivelmente a formação inicial não apareceu. Então, isso vai dar pistas, né, também para que a gente reforce que na escola, o ingresso desse professor iniciante no seu campo de trabalho na escola, a importância que tem essa recepção, esse acolhimento e uma política de acolhimento a esse professor iniciante por professores experientes. As narrativas, elas colocam, desses professores participantes da pesquisa, elas colocam peso nisso, né? E ao colocar relevância nisso, nós estamos entendendo que a formação inicial, isso é uma pauta também interessante que a gente depois pode aprofundar em outro momento. Os professores supervisores que orientaram esse trabalho, dos professores iniciantes que acompanharam, eles vão também, na sua narrativa, né, colocar a possibilidade da formação, da sua formação continuada junto com os professores iniciantes. Aquilo que às vezes se coloca numa possibilidade de um confronto, né, muitas pesquisas, investigações, colocam que se chega na escola, né, se chega no campo profissional, e esse professor mais jovem com o professor experiente, há um confronto, né, há uma disputa, né, de certa forma, ou do espaço, ou uma falta talvez uma falta de diálogo, né, com os conhecimentos daqueles que são experientes e daqueles que são mais jovens. E esses professores supervisores vão narrar, né, como que isso, né, como que essa possibilidade do diálogo com um professor mais jovem, ela também o formou dentro desse processo, desse projeto específico, né? A formação inicial como inserção mais cedo, né, mais temprana na escola, né, e com a escola. Então, essas duas condições de pautas, né, que a gente chama, que no trabalho do Fábio ele apresenta, que os narradores, os sujeitos da sua pesquisa apresenta, já dá uma pista, né, ou nos dão pistas interessantes, dizendo que a formação inicial seria importante, seria relevante que na formação inicial de professores de educação física, no caso nós estamos falando, mas de professores, na formação de professores de maneira geral, quanto mais temprano, quanto mais cedo se articula essa ação na escola, esse diálogo com o professor da escola no campo de atuação profissional, né, isso possivelmente cria condições de um diálogo, né, que esse jovem professor, ao ingressar na escola, já consegue também ter uma prontidão para esse diálogo com os professores mais experientes. Hoje nós temos no Brasil, e eu acho que vocês também, outros projetos. Mariel veio ao Brasil, né, algum tempo atrás, acompanhar um projeto de formação, né, amplo aqui, em que a ideia desse projeto era, de fato, né, o PIBID, fazer o ingresso desses estudantes da formação inicial mais cedo na escola. Inclusive, acho que a literatura da formação de professores, pelo menos no Brasil, né, vem já destacando isso, né, a necessidade de um contato mais temprano, né, logo nos primeiros anos da formação inicial, próximo do campo profissional. E o Novo, né, que é o professor Antônio Novo, o português, ele já vai dizer também em seus estudos que seria a ideia de formar dentro da profissão, né? Então, ele vai citar até o Schumann num artigo em que o Schumann vai falar da formação do médico, né, e da formação do professor, de que o médico, ele, no seu processo de formação, ele vai para o campo de atuação, o campo da formação profissional, muito cedo. Ele já está dentro dos hospitais. E ele diz por que não, né? Por que não
a formação de professores também não estaria, né, com essa condição. Então, seria uma formação com a escola, dentro da escola, nos anos iniciais. Ou seja, a investigação do Fábio, ela vai reforçar na sua especificidade da educação física por um projeto, essa relevância, a importância da imersão no campo, né, junto, em diálogo com os professores das escolas, cada vez mais cedo. E este é um espaço-tempo, né, no nosso entendimento, que permite, então, emergir, né, lançar estratégias de superação de vários dilemas e incertezas da prática pedagógica. Isso, na narrativa dos professores, participantes dessa pesquisa, os sujeitos que dialogaram conosco nessa pesquisa, eles vão apontar isso. Né? Agora, e é muito curioso que na outra investigação isso também vai aparecer, de que esses professores, nesse projeto, os dilemas deles e as incertezas da prática pedagógica, elas são muito mais no âmbito geral do que da especificidade da educação física. Isso também é um fato curioso, né? Que nos custou um pouco a entender, porque a ideia era sempre da especificidade da educação física, e isso não foi uma pauta, eu diria, constante e latente, né, e preocupante para esses professores que participaram aí dessa pesquisa. Tá? Vamos à outra, Mariel? Eu acho que é essa. Isso. Bom, nesse trabalho também, né, os professores, ainda que, né, mesmo que aparecesse nas suas narrativas, né, a desvalorização da docência, a precarização, a desumanização e a responsabilização dos professores com todos os problemas da docência, o que fragiliza a educação, né, a ação deles. Foi interessante perceber que isso não foi uma pauta que desmobilizou os professores na sua ação pedagógica. Eles tinham clareza de que, ao entrar na escola pública, né, numa escola pública brasileira, nos conflitos, nas condições que vivemos aqui, né, existe sim, por parte do poder público, né, uma desvalorização da docência, seja pelas questões salariais, seja pelas questões de trabalho, né, da ordem estrutural, física, de um professor de educação física, do seu espaço de trabalho, mas isso, apesar de ter impactado, não os fragilizou no sentido do compromisso com a educação. Muito pelo contrário, eram professores comprometidos com a escola. Por isso que a gente diz que a preocupação, né, desses professores iniciantes, elas estavam muito mais voltada por uma questão ampla da educação, por essas questões, do que da especificidade da educação física. Né? Esses professores se colocam na condição de uma educação libertadora, democrática, e isso eles falam, e isso eles relatam, colocam em suas narrativas, né? E nós não trouxemos para a apresentação aqui as narrativas desses professores, porque nós tivemos nos dois projetos, né, a necessidade, e talvez por princípio, né, mesmo pedagógico, por princípio de pesquisa e responsabilidade científica mesmo e acadêmica, de colocar a narrativa completa desses professores. Então, tanto no trabalho de Fábio, quanto no outro projeto que a gente está finalizando, que estamos fechando, é interessante ver que nós não conseguimos trazer algumas narrativas um pouco recortadas para esse diálogo, separada. Nós colocamos toda a narrativa. Né? Mariel participou da banca de mestrado do Fábio, então, os 4 professores que participaram, a narrativa foi completa.
né? E depois nós fizemos esse diálogo. Então, nesse sentido, né, os professores eles vão apresentar, né, e aqui já coloco os professores do outro projeto de pesquisa, isso aqui já aparece no segundo projeto de pesquisa de formação inicial, essa desvalorização, a precarização, né, essa necessidade de uma educação libertadora e democrática, isso já é um eixo importante para esses dois professores, que são professores que participaram da segunda pesquisa, né? E eles reconhecem a burocracia do sistema educativo, mas eles acabam tendo uma prática no seu fazer pedagógico, nas aulas de educação física, que estejam por essa perspectiva libertadora, democrática. E aqui vem uma concepção muito freiriana, né, muito forte da formação de professores, e a gente não pode negar, né, que no curso desses professores, né, que foram formados, e nessa perspectiva, eles colocam, né, essa condição do Paulo Freire. Esses professores desse segundo projeto, né, que participaram desse segundo projeto, que são professores iniciantes na carreira docente, né, apresentam também a necessidade não só da sua participação, ou seja, nós identificamos nas suas narrativas que eles não centram apenas na necessidade de uma entrada mais cedo, mais temprana, né, de a inserção na sua formação inicial na escola, mas também relatam, que eu acho que para quem é formador de professor, para nós formadores de professores é interessante, que são a participação em projetos de diferentes ordens, projetos de pesquisa, projetos de extensão universitária, projetos de iniciação à docência, logo no início. E eles relatam que, para além da especificidade da aula em si, nos cursos de formação inicial, né, a participação nesses projetos também os deu a dimensão dessa condição de se formar dentro da profissão. Então, foi interessante porque poderíamos colocar algumas pautas para a formação inicial, apresentando, então, de que, ao ingressar, né, na formação inicial e muito cedo ir para a escola, em diálogo com professores, né, mais experientes, seria uma pauta interessante que talvez desse conta de dialogar e talvez resolver algumas questões, alguns problemas da formação inicial. E isso, apesar de ter aparecido essa questão, eles dizem que, para além das aulas, para além das assinaturas, né, é impossível formar um professor, né, um professor que vá atuar na educação básica apenas com o conteúdo da especificidade da aula. Há uma necessidade, né, na formação do fomento de projetos, né, de pesquisa, projeto de extensão, né, que supere a condição da formação na especificidade da sala de aula. Nas narrativas, eles apresentam elementos das disciplinas que eles cursaram, obviamente, mas eles apresentam muitos elementos dos projetos que participaram ao longo das suas formações, seja numa monitoria, seja num processo de extensão, nos grupos de pesquisa, como que isso conseguiu apontar para eles uma formação reconhecendo a profissão, ou seja, dentro dos aspectos das necessidades, das questões específicas da formação de professor. E, curiosamente, nessa segunda investigação, o Pedro está aqui, o João, né, a Alessandra, foi uma investigação onde nós estamos, né, ontem à noite nós estávamos reunidos para isso também, fechando o artigo da investigação
para um livro de uns colegas daqui da Educação Física. Nessa dinâmica desse livro, houve um momento que os textos foram trocados entre os autores, né? Nós temos, acho que são 10 autores, né? São 10 capítulos, e esses 10 capítulos escritos por diferentes colegas, com pautas específicas para a educação física, foi muito interessante que, na primeira escrita, houve troca de projetos. A troca de projetos para leitura cruzadas, para que pudéssemos nos aproximar daquilo que a gente estamos entendendo que era o objetivo do livro. E foi muito curioso, né? E só ontem à noite, às 10 e pouco da noite, às 22 horas e um pouco, fomos nos dando conta dessas leituras cruzadas. O que aconteceu? Nós fomos muito fixos, né, na expectativa dessas pautas, né? E as leituras, né, os pareceres, as devoluções dos dois colegas que leram o nosso artigo, nos apresentaram, né, questões que nós nos cobramos muito. E quais foram essas questões? O nosso artigo não apresentava, né, uma especificidade da educação física a partir do componente curricular educação física sobre essas dificuldades, seja pedagógica, do currículo, da prática pedagógica do professor, essas temáticas. Não aparecia. E eles nos cobraram de que a pesquisa deveria apresentar esses elementos. E nós, ontem, né, e outros momentos também, mas ontem ficou mais... Você acabou o tempo, né, Mariel? É a última lâmina. Eu vou terminar. Foi muito curioso, porque nós começamos a nos cobrar e o nosso movimento foi fazer uma segunda conversa com esses dois professores, né, para extrair, olha a lógica, de tentar extrair o máximo as dificuldades, as condições da especificidade da educação física. E isso nos custou muito, porque ao olhar as narrativas, esse diálogo com os professores, mesmo perguntando essas questões da especificidade da educação física, elas não aparecem nas narrativas. Ou seja, a gente tem que assumir, tivemos que assumir, que essas ausências, né, também faziam parte da investigação, e isso queria dizer algo, isso anuncia algo. Eles não estavam preocupados com a questão pedagógica, metodológica do ensino, das práticas corporais, do espaço físico e material. O espaço físico e material, para eles, eles tinham consciência de que aquilo era uma dificuldade, né? Então, ontem, nesse processo de devolução, e ao querer se aproximar da dimensão do que os colegas deram enquanto possibilidade, né, para que a gente apresentasse a especificidade da educação física, nós apresentamos as especificidades, mas colocamos no nosso texto que essas ausências, elas também estavam anunciando algo. E esse anúncio poderia estar sinalizando uma formação, poderia, né? Ela pode sinalizar uma formação inicial que não ficou, né? Não esteve centralizada na dimensão técnica do conhecimento das práticas corporais. Não que isso não tenha importância, né? E eles não veem como relevante. Isso tem importância, mas isso não é o que, na sua prática pedagógica, no seu dia a dia, na formação com seus estudantes na escola, isso não criou um peso. Eles tiveram, possivelmente, uma formação que deu conta, né, de dar pautas, de sustentar algumas ações que pudessem eles superar as próprias dificuldades da prática pedagógica no seu aspecto metodológico, do ensino dessas práticas
corporais, né? Então, isso é um ponto importante. Então, foi muito interessante porque nós fomos surpreendidos por uma investigação e aí nós reforçamos a ideia. Trabalhar com essa perspectiva biográfica, narrativa, se nós estamos decididos a superar uma lógica de investigação que é sobre o professor, né? Mas uma lógica de investigação que é investigar com os professores, nós, então, tínhamos que, naquele momento, apesar de ser surpreendido, né, colocar isso, de que nós fomos surpreendidos no sentido bom, né, desse entendimento, e nos fez rever de que essas eram as pautas e que a gente não deveria estar buscando uma investigação que extraísse, que buscasse algo que sempre fosse o problema, né? Sempre em condições do problema. Então, foi uma boa surpresa, né? E uma boa revelação para nós de que, até o momento, acreditamos ser um caminho relevante para as pesquisas com a formação de professores. Então, isso é o que, nesse momento, esse grupo de educação física vem trabalhando. João tem outro trabalho, Matheus tem outro, Keila tem outro, falando de professores, né, de educação física, Rodrigo também tem outro, mas, de qualquer forma, são essas pautas que a gente revela, né, por duas investigações e que a gente considera que seria importante para esse momento conversar com vocês, tá bom? No, Dina, muchísimas gracias, muy interesante. Voy a dejar para el final, digamos, para todos, como dijimos al principio, los diálogos, preguntas, cuestionamientos, etcétera.